Nos últimos anos você com certeza viu algum desses vídeos em suas recomendações, mas o mais interessante é que todos eles fazem parte de uma categoria específica do YouTube, os chamados ARGs ou Alternative Reality Games. E não só lá fora como aqui no Brasil, esse tipo de enigma começou a se popularizar muito rapidamente, tanto que no espaço de 10 anos é impossível contar a quantidade de ARGs que cresceram no YouTube. Mas se engana quem pensa que esses tipos de mistério foram criados há poucos anos atrás. E para falar disso, a gente tem que voltar muito no tempo. 3, 2, 1, Happy 1997 on time! Essa ideia de misturar o mundo real e o mundo virtual num quebra-cabeça surgiu lá nos anos 90, logicamente com suas diferenças do que temos hoje em dia, já que naquela época era mais centrado em lendas urbanas ou filmes já existentes, no quais os autores se comunicavam com o público através de mensagens telefônicas, ou e-mail ou até mesmo fax. Os anos 2000 chegaram e empresas grandes viram o potencial da internet e dos ARGs para tentarem promover suas vendas, criando assim um vínculo com seus consumidores, fazendo que eles ficassem mais engajados naquele produto. Estratégia essa que se provou muito eficaz, com empresas como a Microsoft fazendo esses tipos de enigma para promoverem jogos ou coisas parecidas. Vendo essa forma inovadora de fazer marketing, várias marcas no Brasil não perderam sua oportunidade, fizeram alguns ARGs promocionais, como por exemplo a MTV Brasil ou a 7zoom, mas até o momento nenhum desses ARGs tinha uma história extremamente complexa, apesar de ter uma empresa grande por trás. Vendo isso agora na Antártica, junto com o Grupo Abril, decide botar em prática um plano ambicioso. Plano esse que contava com a ajuda de 9 sites diferentes, blogs específicos para cada personagem, eventos ao vivo com os jogadores e uma história totalmente genial, naquilo que eu considero como um dos maiores ARGs da história. É difícil pra mim não pensar em como minha vida estaria bem mais calma hoje em dia se alguns meses atrás eu não tivesse encontrado a Caixa. A Wes no Amazonas. E eu passei o final de semana com ele lá. Só que desde que voltei pra São Paulo, na segunda-feira, eu não consigo mais falar com ele. Eu vou atrás desse segredo. E eu não sei o que eu posso encontrar lá. Se você é quem diz que é, me traz esse documento que você diz que tem. Até você me trazer isso, eu não existo. Quer dizer que a gente pode estar sendo seguido. O que você tem que entender, o que vocês têm que entender, é que existe uma guerra silenciosa acontecendo há muito tempo. Se alguém puder me acompanhar, eu acho que eles vão me matar aqui nesse loja. Preciso da sua ajuda. Não, é que eu... Era dia 8 de janeiro de 2007, misteriosamente alguns cartazes começam a aparecer do dia pra noite em várias regiões da capital de São Paulo. Os cartazes recrutavam pessoas que teriam facilidade em resolver enigmas com esses símbolos aí. Logo abaixo disso nós tínhamos o endereço de um site chamado de Zona Incerta. E essa campanha, apesar de parecer muito simples, foi o suficiente para atrair um certo público, que entrou no site e se deparou com isso daqui. Na interface nós tínhamos a mesma imagem dos posters e depois disso um texto. Eles foram escritos por um pesquisador chamado Thomas Hardenberg, atualmente desaparecido. Se você tiver alguma informação a respeito, entre no fórum e dê a sua contribuição. Voltando para o site, na parte de cima temos várias abas e logicamente a Comece por aqui dá um breve resumo do que vamos presenciar daqui para frente. Esse site foi criado para decifrar documentos deixados por Thomas Hardenberg, desaparecido na década de 40. Não se sabe o que eles possuem, mas é coisa grande. Precisamos da sua ajuda. Além disso, o texto dá uma série de regras para quem participaria do ARG. Clique nesse link, é o primeiro post do blog, só para você saber por onde começar. Algo muito importante depende de vocês.
E apesar de a gente nem ter entrado na RG ainda, dá pra tirar algumas conclusões só com esses textinhos. A primeira sendo bem óbvia, as criptografias que a gente viu um tempinho atrás foram escritas por esse tal de Thomas Hardenberg. Mas por enquanto a gente não tem mais nenhuma informação sobre quem era esse cara. Com isso a gente vai pra parte do blog do site, que é basicamente um diário. Lá nós conhecemos o nosso personagem principal, Miro Bittencourt. Sua primeira mensagem no diário é de dezembro de 2006, bem antes dos cartazes e tudo que a gente conhece. É como se fosse um prólogo. Tudo começou numa manhã estranha aqui em Maués, bem no meio da floresta amazônica, onde eu tenho morado desde o início de 2006. Miro então explica que ele trabalha na área de pesquisa do Guaraná Antártica e que tinha vindo de São Paulo até o norte do país, se instalando numa espécie de casa na árvore no meio da Amazônia. Ele então relata um acontecimento que inicia toda essa história. Eu já acordo esperando alguma surpresa, mas naquela manhã de agosto apareceu algo realmente estranho. Uma carta de tarô que tinha sido jogada debaixo da minha porta. Nela, algo escrito à mão dizendo: já dizia Hardenberg, Guaraná é ouro. Ok, em menos de 5 minutos já vemos esse nome sendo citado umas 3 vezes diferentes, o que traz diversas perguntas. Perguntas essas que o Miro tenta responder por conta própria. Ele sai perguntando para um monte de pessoas na área de pesquisa dele se alguém sabia por esse tal pesquisador, mas ninguém sabia nada sobre ele, até ele perguntar por seu Antônio, pessoa que já morava lá na região há muito tempo, no qual dá algumas informações importantes sobre Hardenberg, falando que ele pesquisava sobre o Guaraná lá na década de 40. Com essa informação ele vai até a sala onde guardam documentos antigos da empresa no qual trabalha, procurando por qualquer resquício desse Hardenberg. Sem achar nada, o Miro descobre que o resto dos documentos estavam lá na sede em São Paulo, então decide ir pra lá. Lá na sede, pesquisando pelo nome dele, ele finalmente acha algo, uma caixa. Alguns dias se passaram e com isso a gente volta a 2007, no dia 11 de janeiro. Nessa altura um certo público já prestava atenção no RG, espalhando suas ideias através de fóruns, mas aquilo tudo tava só começando. O Miro volta para sua casa em Maués, na Amazônia, e abre a caixa. Ela havia um monte de papéis, tudo sobre Thomas Hardenberg, incluindo cartão postais, charadas, mas principalmente esses eram os documentos que o Miro queria tanto traduzir, colocando os pôsteres inclusive na rua para ajudar mas ele. Até o momento ninguém tinha decifrado eles ainda. Os dias se passaram e o Miro ficou cada vez mais interessado na história, inclusive decifrando alguns dos documentos que tinha naquela caixa. Até ele receber outra carta por debaixo da sua porta, dessa vez dizendo para ele desistir. Ignorando totalmente esse aviso, o Miro continua postando as coisas que ele achou dentro daquela caixa no blog do Zona Incerta, até que um dia ele desaparece, no dia 22 de janeiro de 2007. Oi, gente, hoje eu não vou falar nada da minha pesquisa. Aconteceu uma coisa muito estranha e, sei lá, eu já tô apelando pra qualquer tipo de ajuda. O meu noivo, ex-noivo, o nome dele é Miro Bittencourt. Vocês já devem ter lido as mensagens dele aqui. Bom, essa é a foto dele. Ele mora em Maués, no Amazonas. E eu passei o final de semana com ele lá. Só que desde que eu voltei pra São Paulo, na segunda-feira, eu não consigo mais falar com ele. Essa que vocês estão vendo é a Olivia, uma antropóloga que até o momento do desaparecimento do Miro estava fazendo algumas pesquisas sobre as Amazonas, um grupo de guerreiros que supostamente habitavam o Brasil há muitos anos atrás. Ela também tinha um próprio blog onde postava sobre essas mesmas coisas. Ela estava muito focada em sua pesquisa, inclusive documentando todo o avanço que tinha no seu canal do YouTube, até o dia que ela ficou sabendo da notícia. Já deixei recado na casa, no celular, já mandei milhares de e-mails e nada. Olha, tudo isso é muito estranho. Como é que alguém pode sumir assim, sem deixar rastro? Eu sei que pode parecer um tiro no escuro, mas se alguém souber alguma coisa dele, por favor, escreve pra mim. Ai, Miro, se você estiver por aí, por favor, apareça.
Ao mesmo tempo, outro personagem extremamente importante entra na história, Gastão Bittencourt, mais conhecido como Irmão do Mero. Ele também possuía um blog intitulado Caverna da Luneta, onde compartilhava algumas coisas pessoais. Gastão então assume o site do Zona Incerta enquanto o Mero estava desaparecido. Ele também decide viajar lá para Maués para ter alguma notícia do seu irmão. Antes disso, Gastão deixa uma informação importante para os participantes do ARG, uma pasta de um documento que havia um número de telefone e um endereço, iniciando assim um dos eventos mais criativos dessa história inteira, os chamados live actions. Live actions foram eventos ao vivo organizados pelos diretores do ARG, que contavam com a ajuda do público para desenrolar a história ali mesmo na hora. Foram 4 desse tipo ao todo, o primeiro acontecendo na Praça Benedito Calixto em São Paulo, endereço indicado pelos enigmas do Gastão. Quando chegaram lá, o grupo tentou tocar o número de telefone que o Gastão tinha deixado para eles. Depois de vários minutos sem alguém atender, o telefone toca. Estamos aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. O CD, então, a gente tem que achar o CD e tem algumas pistas espalhadas pela cidade. Mas você não tem nenhuma dica pra dar pra gente a respeito dessas pistas, os locais? Ela tá aqui? Deixa eu ver, peraí. Isso aqui do lado. Quer dizer que a gente pode estar sendo seguido. Ah, maravilha. A gente aguarda contato, então. Um abraço. Se cuida. Os jogadores então pegam um cartão atrás desse orelhão. Cartão esse que indicava que eles teriam que pegar um livro e um sebo ali perto. Eles vão no local e acham mais uma pista dentro do livro. Um cartão com a logo de uma famosa faculdade em São Paulo, a PUC. Os 8 participantes então seguiram para lá, onde acharam mais uma dica, dessa vez um cartãozinho com outro endereço. Eles foram levados para uma praça, onde teriam que achar uma estátua em específico. No braço da estátua estava escrito os dizeres Andar Bufar, no qual era um anagrama para a estação rodoviária Barra Funda. Além disso, nela estava pendurada uma chave, na qual servia para abrir uma daqueles compartimentos achados em estação de metrô. Enquanto iam para a estação, o grupo foi interrompido por pessoas desconhecidas, no qual entregaram um envelope que continha as seguintes fotos. Aviso esse que eles ignoraram totalmente. Chegando na Barra Funda, eles finalmente conseguem achar o armário correto, encontrando finalmente o DVD. Uma parte do plano tinha sido feita, agora faltava descobrir o que tinha dentro dele. Dentro do DVD haviam várias pastas com senhas. Senhas essas que foram quebradas e revelaram arquivos pessoais do Gastão, irmão do Mero. O interessante é que dentre as várias pastas que tinham naquele DVD, os jogadores conseguiram descobrir a senha de todas, exceto por uma. Essa se chamava Disco Virtual e era a mais pesada dentre todas que estavam ali, mas até o momento ninguém conseguiu decifrar a senha dela. Assim terminando o primeiro live action do ARG. Nessa parte eu gostaria de abrir um parênteses, pois por se tratar de algo que aconteceu há 18 anos, logicamente que apesar do site ser muito bem preservado pelo Wayback Machine, como vocês podem ver aqui, nem tudo foi documentado. O fato é que os jogadores conseguiram a senha para esse tal de disco virtual, o único que faltava, mas como eu falei, sem registro nenhum, então vocês vão ter que confiar em mim. No disco eles realmente encontraram algumas informações fundamentais para a história, informações essas sobre 2 empresas, a Arcus Biotech, uma farmacêutica internacional, e a Fundação Óbvio, no qual supostamente é focada na preservação da Amazônia. As duas no papel tinham uma iniciativa inocente, mas foi descoberto que ambas trabalhavam juntas, contrabandeando metal ilegal da Amazônia. Até o momento ninguém sabia por que de elas estarem fazendo isso, mas essa história só seria revelada mais pra frente. Era dia 2 de fevereiro de 2007, Olivia, impaciente com a situação dos dois que continuavam desaparecidos, decide ir até o apartamento do Mero. No apartamento ela acha alguns cadernos com cifras, mas nada demais. Até que... Já estava quase anoitecendo quando dei uma olhada na sala e na cozinha e decidi ir embora. Já tinha trancado a porta por fora quando eu ouvi o telefone tocar dentro do apartamento. Com quem você quer falar? Ele pode estar em perigo. Quem? Quem pode estar em perigo? Nós o colocamos em perigo. Ele sabe dos fragmentos. Essa linha não é segura. Por favor.
Essa altura nada fazia sentido. Fragmentos? Quem é essa pessoa? Parece que ela sabe onde Miro tá. Pois é que no dia 7 o Gastão volta de São Paulo, sem notícias do seu irmão que continuava desaparecido. Apesar disso, ele fala que achou algumas coisas em seu laboratório que estava todo revirado, dando a entender que ele não sumiu por conta própria, sendo sequestrado por alguém. Nessa hora o Gastão fala algo bem importante, dizendo que o Miro não sumiu à toa, já que entre todos os documentos que ele achou dentro daquela caixa, um deles era extremamente importante e procurado por várias pessoas. Uma fórmula. Eles agora sabem o segredo, de um jeito ou de outro. Pra eles encontrar o Miro é uma prioridade. Agora as coisas começam a fazer sentido. Aparentemente o Miro não foi sequestrado à toa, já que entre os vários papéis que estavam naquela caixa que ele pegou lá no início, havia algo muito maior. A fórmula do Guaraná Antártica. Pois é, a fórmula secreta de um refrigerante é o motivo no qual ele sumiu do mapa por tanto tempo. Agora nós sabemos o motivo porque ele foi supostamente sequestrado, mas ainda resta a pergunta: quem foi? No dia 8 a Olivia posta mais um vídeo em seu canal. Eu tenho uma notícia boa, bom, pelo menos uma. E vocês já devem estar sabendo. O Gastão voltou. Eu até tô mais aliviada porque ele tá bem. Mas as notícias de Maués... O Gastão me mostrou umas fotos do laboratório do Miro e tava todo revirado. Com certeza, alguém foi atrás das coisas dele. Dos papéis, do tal Hardenberg. Eu só não sei se o Miro fugiu antes disso, depois disso ou se ele foi levado. É muito estranho, com todas essas evidências, as autoridades acharem que o desaparecimento foi voluntário. Não, e dizer pro Gastão que pessoas somem todos os dias porque querem. Pelo amor de Deus, né? A Antártica tá bem preocupada. Ou deveria. Afinal, como o Gastão falou, o Miro agora é uma das pessoas que sabem a fórmula do Guaraná. E o telefonema na casa do Gastão? Aquela voz foi muito clara quando disse que o Miro corria perigo. Sabe quando você ouve e tem certeza de que o que a pessoa diz é verdade? Eu sei que não posso confiar num telefonema desses. Mas por que ele disse que eles colocaram o Miro em perigo? Quem são eles? Que fragmentos são esses? Fragmento de quê? Agora eu tô desabafando mesmo. Vocês podem ver que eu tenho muito mais perguntas do que respostas. E eu queria que fosse o contrário. Sem muitas respostas do que está realmente acontecendo, a gente pode avaliar algumas teorias. Por exemplo, em relação às empresas que eu falei um tempinho atrás, ambas queriam fazer pesquisas ilegais na região da Amazônia, justamente o local onde o Miro desapareceu. Talvez elas tenham algum envolvimento com isso, mas como eu falei, é só uma teoria. Enquanto isso tudo acontecia, a página do fórum do site do Zone Certa, que era onde a comunidade se juntava para criar teorias, estava mais caótica do que nunca, já que as pessoas ainda estavam tentando decifrar os documentos do Hardenberg que o Miro tinha deixado lá em janeiro. E o esforço valeu a pena, já que depois de 1 mês e meio eles conseguiram traduzir tudo. Novamente, não existem muitos registros, mas eu consegui uma tabela que mostrava a quantidade de vezes que cada cifra foi dita, dando uma ajudada na tradução. Infelizmente, a tabela que fizeram traduzindo letra por letra virou Lost Media. Em resumo, os textos do Hardenberg serviam como um diário, onde ele escrevia alguns textos filosóficos sobre o seu dia a dia. O Gastão decide mostrar isso para Olivia, tentando convencê-la que aqueles textos faziam algum sentido. Ele explica que, vendo os postais que o Miro deixou em seu laboratório antes de desaparecer, com as fotos do Hardenberg em lugares específicos, pode indicar que ele estava procurando por alguma coisa devido à quantidade de fotos que tinha. Juntando isso com o fato de ele estar meio alterado em seus textos, o Gastão chega à conclusão que ele poderia ser químico devido às suas alucinações. E pelo Hardenberg ter pesquisado algo na Amazônia, muito provavelmente ele estava procurando por plantas, nas quais são geralmente usadas para fazer curas. E juntando isso com as inúmeras vezes que o Hardenberg citou eles no seu diário, o Gastão pensa na possibilidade de ter alguma sociedade secreta no meio dessa história inteira. Mas lógico que isso aqui é só especulação e não temos uma prova realmente concreta que isso aconteceu. Dia 18 de fevereiro de 2007, enquanto Miro estava desaparecido, a Olivia e o Gastão estavam juntando os pedaços dos documentos recém-descobertos. Enquanto isso acontecia, vários jogadores da RG reclamaram por receberem e-mails estranhos. O e-mail dizia: com contemplação e humildade resolverás o conflito e atingirás a paz. Para quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Olhos para ver, que veja.
e o endereço de um site chamado de QOEOM.net. Tentando abrir ele não tem nada, pois o Wayback Machine não salvou o site, mas por meio de vídeos sobre podemos ver do que se tratava. Uma roda de Shin, que acredite em mim teria uma importância gigantesca mais pra frente. Deixando isso um pouco de lado, o Gastão decide criar um novo site pro Zone Certa, que seria basicamente um update com mais algumas coisas e textos a mais. E como dá pra ver, essa segunda versão do site não foi tão bem preservada pelo Wayback Machine, não tendo fundo preto e nem mais algumas coisas, mas sendo totalmente funcional. Só queria deixar um parênteses para apreciar como esses sites têm quase 20 anos e ainda são acessáveis, é algo sobrenatural. Enfim, o Gastão relata que enquanto estava criando o Zona Incerta 2, percebeu que o servidor estava normalmente lotado de arquivos nos quais ele não achou, que provavelmente estavam escondidos dentro do site sem o conhecimento dele. E essa pessoa que colocou os arquivos daí não era nenhum hacker ou algo parecido, e sim o Miro. Ele colocou 2 pastas escondidas lá, uma com um vídeo. Eu fiz uma grande besteira. Pelo menos você tá vendo isso aqui porque alguma coisa saiu como planejei. Mas também porque alguma coisa muito séria aconteceu comigo e eu não voltei ainda. Tudo isso foi por causa do que eu descobri. Eu não sei bem o que é, mas se eu tiver certo, é uma coisa que pode mudar boa parte do que a gente conhece como ciência. Mas na minha excitação meio tudo isso, você sabe do que eu tô falando. Na outra pasta tínhamos um vídeo e um texto escrito apenas pendrive. Eu vou atrás desse segredo e eu não sei o que eu posso encontrar lá. Se eu não voltar, o caminho é você e o Gastão tentar encontrar tudo de podre que tem dentro da Arcos Biotech. E pode acreditar que não é pouca coisa. Olha, joga na imprensa, lança na internet, tenta criar um tumulto. E por favor, toma cuidado. Nesses trechos o Miro fala sobre algo grandioso que ele descobriu, no qual sabemos que é a fórmula, mas parece ter bem mais coisa do que isso. Se para pra pensar, o tanto de documento que o Heidenberg deixou naquela caixa, aparentemente o Miro descobriu algo a mais sobre ele. Afinal, para se tratar de algo que vai mudar o jeito que nós conhecemos a ciência, tem que ser algo muito grandioso, que provavelmente tem a ver com o nosso pesquisador. Outra coisa é que pela primeira vez vemos o Miro falando sobre a Arcos, suposta empresa interessada na privatização da Amazônia, assim deixando claro que foram eles que tramaram tudo isso. As pessoas que perseguiram os jogadores lá na praça em São Paulo, os donos das ligações estranhas que a Olivia recebeu e as pessoas que provavelmente assaltaram o laboratório do Miro. A Arcos estava por trás disso tudo. O Gastão diz no seu blog que o Miro aparentemente desapareceu por conta própria, se dando conta do tamanho do problema que ele estava enfrentando antes deles chegarem em seu laboratório. Dizendo também que aqueles 2 vídeos não eram os únicos, sabendo dos cortes secos que eles tinham no final. Ou seja, esses 2 seriam apenas fragmentos de um vídeo bem maior. E a Olivia acha mais um desses. Eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês, mas eu não posso falar muito alto. Eu e o Gastão achamos outro pedaço do vídeo. Ontem, o meu vizinho aqui de baixo me entregou um pacote. Era do Miro. É claro que não tinha remetente, mas veio pelo correio. E dentro tinha um bilhete pedindo para ele entregar no meu apartamento. Pela data do carimbo do correio, ele mandou um dia depois de eu voltar para São Paulo. Um dia depois que ele sumiu. Dentro desse pacote tinha isso aqui. Pelo menos agora a gente sabe a qual pendrive que ele se referiu no final da última parte que a gente encontrou. E o pedaço que tá gravado aqui, pelo jeito não é o último. Agora nós sabemos o que aquele texto minúsculo escrito pendrive estava se referindo. Eu achei que transformando isso numa espécie de lenda urbana, as pessoas poderiam me ajudar. Eu poderia chegar numa nova conclusão e tentar decodificar tudo isso. Eu sei que tem boa parte desse segredo lá fora. E as chances das pessoas que têm isso me encontrar, eu achei que seriam maiores se eu colocasse as coisas assim. Mas eu chamei a atenção de quem não devia. E agora eles têm tudo. Eles têm os meus papéis, eles têm minha pesquisa. Eles têm a fórmula. E do dia pra noite a Arcos estava em posse de uma das coisas mais importantes, algo que a Antártica estava protegendo por trás de enigmas há vários anos. A fórmula do Guaraná estava com eles.
Mas pelo menos depois de um mês o Miro estava finalmente de volta. Seguindo pro fórum, um dos participantes acha um último vídeo parcelado do Miro, completando assim o vídeo inteiro, separado em 4. Provavelmente eles só não me mataram porque eu tive sorte. É porque eu tava com você ontem à noite. Eu tenho que te agradecer por isso. Não só por isso, mas também porque sei que não adianta eu pedir pra você desistir. Se você chegou até aqui, você vai até o final. Desculpa de eu ter te metido nessa roubada. Eu tenho que acreditar que você vai se cuidar. Mas eu não sei até que ponto eles podem levar tudo isso. Tudo que eu posso fazer é tentar criar uma vantagem até eles decodificarem os dados. Colocando os trechos em ordem, tudo faz mais sentido. Primeiramente, esse vídeo, apesar de ter sido descoberto agora, foi gravado muito antes, lá em janeiro, que servia de alerta caso alguma coisa terrível tivesse acontecido com ele. Depois de gravar eles, o Miro deixou seu laboratório sem deixar nenhum rastro. Depois de tudo isso, o Gastão revela algumas coisas em seu blog, falando que recebeu um e-mail de um tal de Bob Lazar. Essa pessoa diz que se você quer realmente saber algo sobre Arcos, não vai descobrir através da imprensa. O Gastão tenta um novo contato com ele para saber de alguma coisa, e ele apenas diz para se encontrar em um café, prometendo que ia dar mais informações sobre Arcos. Gastão e Lazar se encontram em um cybercafé, que é basicamente uma lan house. Os dois entram no MSN e conversam via mensagem. O que aconteceu com meu irmão? Eu não faço a menor ideia. Eu tenho contatos. Eu trabalhava numa revista há pouco tempo atrás. Eles vão me ouvir se eu reunir material convincente. Seu irmão não tá em segurança. Olha embaixo da mesa. Não abre agora. Não posso dar mais detalhes. Vá pra casa, abre o envelope e você vai saber como me encontrar de novo. O Lazar então fica offline, deixando o Gastão com o envelope sozinho. Dentro dele tinham 5 fotos de satélite mostrando a visão aérea da floresta amazônica. Fotos essas que mostravam os pontos cegos de cobertura do satélite, ou seja, áreas sem proteção da Amazônia, perfeitas para fazerem qualquer coisa legal, e que muito provavelmente pertenciam ou a Arcos ou a Óbion. Junto com isso tinha outra coisa no envelope, o endereço para o Gastão encontrar o Bob Lazar novamente. E por último, uma página de diário, que foi escrita no dia 19 de janeiro por um tal de Pavente. O estranho dessa carta é que além de estar escrito o nome do Miro nela, ela foi escrita alguns dias antes do próprio desaparecer, o que revela que esse tal Pavente iria se encontrar com o Miro de alguma forma. Encontro esse que acabou não acontecendo, já que esse Pavente foi encontrado morto na empresa onde trabalhava. A Óbvio. O que dá pra entender aqui é que o Miro estava aparentemente entrando em contato com essas pessoas um pouco antes de desaparecer, o que é estranho, já que ele mesmo falou que vai desmascarar essas empresas por tudo que elas estão fazendo. Procurando por mais respostas, o Gastão se encontra com Lazar novamente no dia seguinte, falando sobre as fotos do satélite. O Bob diz que os satélites foram sabotados para terem os pontos cegos, coisa que faz muito sentido. E quando perguntado se aquilo era obra da Arcos ou da Óbion, o Lazar dá uma resposta estranha. Existe uma relação entre a Fundação Óbion e a Arcos Biotech que vai muito além de uma parceria. Os funcionários da Óbion são como cupins operários, insetos cegos trabalhando para cavar túneis para rainhas. Ou seja, na real a Arcos era a grande manda-chuva, sendo a Óbion uma empresa ajudante. O Gastão pergunta sobre a morte do Pavente, que trabalhava para eles, só que não consegue nenhuma resposta. E perguntado por que o Pavente queria se encontrar com o Miro 2 dias antes dele desaparecer, o Bob dá uma resposta. O que você sabe sobre a morte do Pavente, afinal? Por que ele se encontrou e ia se encontrar com o Miro? Tem coisas sobre o Miro que você tem que saber. Eu não sei até onde isso vai, mas o que eu sei é que o Pavente estava certo. O seu irmão é parte disso. O Gastão entra em choque, principalmente por ele saber do fato que o Miro já foi interrogado por essas empresas, perguntando se ele não queria fazer pesquisa sobre o Guaraná. O Miro falou que rejeitou as propostas na época, mas aparentemente ele voltou atrás, sendo contratado como intermediário lá no final de 2006 para roubar segredos industriais. Quem disse isso foi o próprio Pavente, que falou pro Bob depois. Ele que foi morto por saber demais, pois estava fazendo pesquisas contra a Óbion. E pelo que parece, o Miro tinha envolvimento nisso, ou seja, ele estava trabalhando esse tempo todo para Arcos e para Óbion, forjando seu desaparecimento, mentindo nos seus vídeos e até mesmo fazendo coisas piores. Se ele tivesse descoberto e ameaçado falar algo, eles têm grupos internacionais, crime organizado,
Basta um telefonema. O Bob continua dizendo que o Miro não matou o Pavente, mas que foi contratado para roubar a fórmula do Guaraná Antártico, já que é muito difícil desconfiar dele fazer esse tipo de coisa. Plano esse que deu muito certo. Chegando em casa depois disso, Gastão checa a conta bancária de Miro e vê depósitos exorbitantes feitos em sequência, logo após o seu desaparecimento, dando a entender que ele recebeu para desaparecer, para fazer o plano, para forjar tudo. Além de ter que resolver outros mistérios, o Gastão tava com uma dúvida bem maior. Será que o seu irmão esse tempo inteiro tava trabalhando pra eles? Depois de tanto esforço dele e da Olivia pra acharem qualquer resquício que ele tava ainda vivo, ele tava esse tempo todo roubando informações da Amazônia. Apesar de ser meio cedo pra deduzir qualquer coisa, as provas que esse Bob Lazar trouxe são muito suspeitas e se conectam com várias outras coisas. E ainda tentando processar essas informações, Gastão e Olivia não postam nada nos seus blogs por um tempo. Então outras coisas acontece. Por meio de vídeos, os jogadores da RG descobriram o número de telefone do Miro. Fato esse que vocês vão ter que confiar em mim de novo, já que, como eu falei antes, algum desses acontecimentos não tem registro nenhum. De qualquer maneira, os jogadores ligaram para esse número, no qual revelava um endereço, dessa vez sendo na frente de uma catedral em Curitiba, assim sendo o segundo live action até agora. Era dia 3 de março de 2007, 8 jogadores seguiram as ordens propostas, esperaram até o sino da Basílica dar 10 badaladas. Depois disso, o telefone público tocaria perto do local onde eles estavam, e isso realmente aconteceu. O orelhão quem atende é o Miro, dizendo que estava sendo seguido, que não conseguia parar o carro onde estava. Depois de alguns minutos sem notícia de ninguém, uma pessoa desconhecida fala para eles entrarem em um carro que estaria estacionado perto do orelhão. Uma coisa tanto suspeita se você me perguntar, mas beleza. Das 8, 2 pessoas são escolhidas e entram no carro que tinha acabado de estacionar ali. Dentro do carro, o Miro e outra pessoa. Max Faraday, da Arcos, ele que tá por trás do meu sumiço. E eu tenho várias informações que ele pode estar com o meu irmão. Ele tá jogando meu irmão contra mim. E a vida do meu irmão tá dependendo disso. A gente tem 3 coisas pra fazer. Vocês vão num lugar que chama Passeio Público, vocês conhecem? Ok. Tem um informante lá. Ele tem um dossiê. A gente precisa pegar esse dossiê. Eu não posso aparecer. Eu acho que eu fui seguido. Eles não sabem quem são as pessoas que vão pegar esse dossiê. Tá? Eu vou dar uma senha pra vocês. Ok. Vocês vão procurar qualquer pessoa. Eu não sei quem é a pessoa. Não tem nenhuma descrição. Ok. A senha é isso daqui. Vocês vão falar isso daqui pra uma pessoa que estiver perto do aquário. Eu não sei quem é, vocês vão ter que procurar essa pessoa. Tá? Depois disso, aqui é o telefone da Carolina. Só me liga em último caso, porque eu não sei se tem alguém com esse telefone também. Tá. Carolina? Carolina. Ah, ela é pilota da Fábio. Beleza. Ela que me trouxe pra cá. É, melhor evitar falar sobre mim, tá. por favor. Tá? Avise as outras pessoas que eu tô bem e pegar esse dossiê. Agora, o detalhe. Os caras são perigosos, eles podem aparecer. Se você tem que agir rápido e com discrição. Ok. Tá? Depois eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou estar seguindo vocês. Beleza. Tá? Quer ficar com o celular, alguma coisa? Não. Não é necessário. Não, melhor não pra vocês. Ou seja, tudo aquilo do Miro tá supostamente trabalhando para Arcos ou coisa parecida era fachada, no qual o próprio tinha conhecimento e que foi feito justamente para afastar o Gastão, coisa que deu certo. Ele não só ainda tá sendo perseguido pela Arcos, mas como eles estão tentando chegar em outras pessoas próximas. Outra coisa importante aí é a Carolina, amiga do Miro e pilota da FAB. Não temos mais informações sobre ela, mas ela vai ser importante daqui pra frente. Depois disso, os 2 jogadores procuram pela pessoa que estaria com esse dossiê, tendo que repetir essa senha em específico para ela. O mais estranho é que, como dito, ninguém sabia como se parecia a pessoa, então os 2 ficaram repetindo essa senha para todo mundo naquela praça até dar certo. E surpreendentemente eles conseguiram. Era um cara de terno sentado em um banco lendo um jornal. Os 2 repetem a senha para ele, que dá o dossiê. Dentro dele tinha um endereço de um hotel chamado Four Points ali na região. Os 2 voltam lá pra catedral e juntam todo mundo pros 8 irem lá no hotel. Eles chegam lá e dão uma senha pra recepcionista, que também tava participando daquilo tudo, que dá uma chave pra um apartamento de lá. Todos sobem, achando no apartamento inteiro apenas um quarto com um cofre aberto. Nele haviam fotos do Gastão, fotos essas que não pareciam ser tiradas por ninguém que ele conhecia, e sim por um stalker. De repente o Miro, que estava seguindo o grupo, entra no quarto e vê as fotos de seu irmão. Fica puto da vida com a possibilidade de alguém estar stalkeando ele. Além disso, eles acham uma garrafa de Guaraná antiga, juntamente com um fragmento de um mapa. E antes que eles pudessem sair dali,
Um grupo de pessoas desconhecidas batem na porta. Miro bloqueia a porta antes deles entrarem e pede pra todo mundo se esconder. Ele então corre pro quarto onde tava o cofre, pega tudo que tava lá, deixando os homens entrarem. No total eram 3 pessoas de terno preto, que provavelmente eram mandantes da Arcus. Eles foram vasculhando todos os quartos à procura dos documentos. Percebendo que iam ser achados de qualquer maneira, os jogadores decidem correr pra fora do apartamento todos juntos, saindo de lá e deixando o Miro pra trás. Todos eles descem de escada, já que o elevador tava quebrado, pro estacionamento do hotel, onde acham Carolina em seu carro. E Miro surpreendentemente consegue chegar neles, escapando junto com o grupo pra fora do hotel. Dessa forma despistando os tais homens de preto, na qual é, na minha opinião, a interação live action mais lendária que eu já vi na minha vida. Dia 5 de março de 2007, a Arcus faz uma coletiva de imprensa. Bom dia, eu gostaria de agradecer a presença de todos e relembrando algo que já foi dito, não é permitido fotografar ou filmar. Portanto, se você pudesse desligar o seu aparelho... Esse daí é Max Faraday, tal nome que o Miro dizia que estava por trás de tudo, coincidentemente, dono da Arcus. Gravando. Max Faraday, da Arcus, ele que tá por trás do meu sumiço. Os Biotech está praticamente dando o primeiro passo. Sim, nós acreditamos que é possível salvar as florestas. Mas para isso, nós precisamos da colaboração de todos vocês. A melhor maneira dos investidores demonstrarem que isso é viável é apostando politicamente e financeiramente em empresas como a Arcus Biotech. A próxima questão, por favor. Eu tenho uma pergunta. Pois não? É onde? Eu gostaria de saber... Pode ficar em pé, não tô conseguindo enxergar, por favor. Eu gostaria de saber como funciona exatamente o esquema de acobertamento das escavações ilegais que a Arcus conduz na Amazônia. Será que as ONGs falsas ligadas à Arcus Biotech são só fachada da biopirataria que financia a sua empresa? Ou vocês realmente estão conseguindo adquirir novas terras por meio delas? Eu me recuso a responder esse tipo de questionamento. Aproveitando, eu queria saber o seguinte. Dentro das diretrizes da Arcus Biotech, onde se encaixa o fato de vocês sequestrarem e torturarem cientistas em solo brasileiro? Eu vou aceitar esse tipo de acusações. Empresa privada para falsos documentos. Segurança, por favor. Isso é uma prática que vocês fazem só no Brasil ou é comum no conglomerado total? Esse homem está louco, completamente louco. Quanto tempo até cair a máscara, Fábio? Quanto tempo até cair a máscara? Quanto tempo até todo mundo descobrir o que vocês estão fazendo na Amazônia? O meu nome é Miro Bittencourt. E eu sou o erro que a Arcus não podia ter cometido. Se alguém puder me acompanhar, eu acho que eles vão me matar aqui nesse blog. Na bola, muito obrigado. Algo interessante aqui são as denúncias ditas pelo Miro, que vão das sabotagens nos satélites perto da Amazônia, coisa que a gente já sabia, até acusações de ONGs falsas e abuso contra pesquisadores. Denúncias essas que são totalmente pesadas e que a gente não tem nenhuma prova ainda. Se tratando do Miro, eu acho que ele não inventaria isso do nada. E ele que depois de 3 meses desaparecido, voltaria a postar no Zone Certa. Aqui é o Miro, eu não sei por onde começar a escrever nesse blog outra vez. Dessa vez ele fala sobre a caçada lá em Curitiba, onde os jogadores pegaram o dossiê, falando que iria ser entregue a um grupo de assassinos contratados pela Arcus, que iam pegar as fotos do Gastão que estavam no cofre, e possivelmente apagar ele do mapa. Inclusive dizendo que a Arcus e a Obion estariam atrás de fragmentos de mapa, o mesmo que eles acharam dentro daquele cofre. Assim dando a entender que eles estão em busca de algo muito maior além da fórmula do Guaraná. Mas por enquanto a gente não tem mais nenhuma informação importante sobre esses fragmentos de mapa.
Com isso, o Gastão, que foi manipulado pela Arcos e pelo Bob, que inclusive era mandante deles, cai na real sobre o irmão, percebendo finalmente que aquilo tudo era um truque, feito pra tentar afastar ele de tudo isso. Mas agora era todo mundo contra Arcos. A partir daqui a história ficaria mais complexa. Voltando para a vida real, em março de 2007 tivemos um evento muito importante acontecendo em São Paulo, a visita do presidente dos Estados Unidos na época, George W. Bush. A agenda cheia começou com a visita à Transpetro, uma subsidiária da Petrobras. Também não houve acordo entre os motoristas de São Paulo e os caminhos do presidente. Durante todo o dia, ruas e avenidas foram fechadas, sem aviso prévio. Mas o que diabos isso daqui tem a ver com o nosso RG? Aí que tá, entre as centenas de manifestantes que estavam na Avenida Paulista quando ele passou por lá, nós tínhamos algumas pessoas vestidas de árvores, segurando cartazes escritos "Fora Arcos Biotech", e não eram poucos, sendo colocados em regiões específicas de São Paulo justamente para atrair atenção, coisa que deu muito certo, já que os mesmos foram entrevistados pela imprensa, tendo matérias jornalísticas falando sobre algo fictício em jornais até lá de fora do Brasil. Mas essas pessoas não estavam ali simplesmente porque sim, eles tinham um propósito. Todos ali faziam parte de um grupo específico chamado Efeito Parallax, que inclusive tinha o endereço do seu próprio site nos cartazes. Nesse site nós tínhamos várias matérias sobre o governo e coisas parecidas, mas eles também sabiam desse plano da Arcos de privatização da Amazônia e estavam querendo acabar com isso, inclusive tendo a morte do Pavente sendo noticiada nesse site. Até agora os membros da Parallax estavam agindo nas sombras, com pouquíssimas pessoas sabendo da sua existência. Mas dali em diante ela seria uma das mais fortes aliadas na causa do Zona Incerta. Voltando pro blog do Zona Incerta, o Miro decide explicar tudo o que ocorreu com ele durante seu desaparecimento, desde janeiro. Ele diz que lá no início do ano guardou um único papel daquela caixa de documentos do Heidenberg, no qual não mostrou pra ninguém. Nela tinha uma coordenada no qual o Miro seguiu. Ele foi parar no meio da floresta, mas achou algo importante nessa coordenada, um pedaço de mapa dentro de uma garrafa de Guaraná Antártica antiga, a mesma que os jogadores haviam achado no cofre lá em Curitiba. Após isso ele ficou vagando pela floresta totalmente perdido, até encontrar uma escavação perto dali. A escavação era imensa e o Miro decide entrar lá. Lá dentro ele acha alguns tonéis com a logo da Óbvio, ou seja, era mais uma de suas extrações ilegais acontecendo ali, bem na frente dele. Mas antes mesmo dele tentar procurar por mais alguma coisa, o Miro foi visto e apagado. Quando acordou, o mesmo estava amarrado, avistando quem fez isso com ele, o Faraday. Ele fica ameaçando o Miro de diversas maneiras, pedindo a senha de um pendrive pra ele. Pendrive esse que fora roubado das mãos do Miro um pouco tempo atrás, só que ele não tinha a senha pra acessá-lo. Ele explica que não foi ele que fez a senha, e sim um amigo seu. Com essa informação, depois de mais ameaças, o Miro foi apagado novamente, dessa vez sendo levado pra um galpão abandonado no meio da Amazônia. Acorrentado, o Miro escuta várias coisas, uma delas sendo o suposto dossiê que iriam entregar pros assassinos. Inclusive foi desse jeito que ele ficou sabendo sobre, impedindo que isso acontecesse tempos depois. Vários dias se passaram com ele naquela situação, sem poder fazer nada. Até que um dia ele acorda livre, com todos os seus pertences ali, na sua frente. Alguém tinha libertado ele. Desesperado para sair dali, o Miro acaba achando um jipe para escapar de lá. Ou quase, já que o mesmo foi pego por militares que estavam fazendo ronda na região, sendo levado para uma cela de uma base militar que havia lá. Pois é, aparentemente o Miro é ao mesmo tempo o cara mais azarado e sortudo da história, já que na base onde ele estava atuava uma amiga de infância dele, a Carolina, a mesma que estava dirigindo o carro em Curitiba e etc. Ela consegue convencer os militares que o Miro não é nenhum traficante ou algo parecido. Ambos saem de lá por meio de um avião e o resto você já sabe. O Miro viaja para Curitiba para ajudar o pessoal, invade a conferência da Arcos e enfrenta de frente o mesmo cara que havia prendido e ameaçado ele de morte na Amazônia. Agora sim fazia sentido aquelas denúncias graves sobre o suposto abuso de pesquisadores. Porém, havia muito o que se fazer ainda.
Dia 9 de março de 2007, acontece mais um evento live action, dessa vez na cidade de Paranapiacaba, em São Paulo, onde os jogadores acham coincidentemente mais pedaços dos mesmos mapas que estavam sendo falados há um tempo atrás. Mapas esses que o Miro acredita que seja a localização de algo bem maior e que a Arcos está à procura deles. E ele estava realmente certo, já que juntando essas informações do site junto com alguns e-mails que os jogadores estavam recebendo, principalmente da QOM, que falavam sobre supostos 42 fragmentos da verdade, fica óbvio que existem 42 pedaços desses mapas, e todos esses estavam guardados através de 24 garrafinhas dessas antigas de Guaraná. 42 fragmentos da verdade, 42 retalhos. Desenterre aquilo que buscamos, mas não podemos jamais arriscar a procurar. Este é o caminho para a descoberta e para o destino dos 4. Essa mensagem estava escrita no site da QOM, que a partir de agora disponibilizava por meio de enigmas as coordenadas de vários lugares espalhados pelo Brasil inteiro. Começava assim outra ação ao vivo e muito criativa do ARG, a caça ao tesouro, no qual os jogadores tinham que ir para essas coordenadas para pegarem as garrafinhas e juntarem todos os fragmentos de mapa para ver o que dava. Mas isso daí a gente fala mais pra frente. Voltando pro Miro, que tava totalmente obcecado em resolver tudo aquilo, ele acaba sobrecarregando a Olivia, que tira umas férias do ARG, mas que acaba voltando por causa de um envelope. Oi, voltei. Desculpa eu ter saído de cena desse jeito meio estranho, mas eu precisava de um tempo longe dessa história toda. Longe do Miro também, porque desde que ele voltou, ele anda bem atordoado com tudo isso. E cheio de teorias e... Enfim, quando eu cheguei em casa, tinha um envelope pra mim. Pra variar, sem remetente. Eu achei que ia começar tudo de novo. As ameaças. Mas aí eu resolvi abrir o envelope. E por incrível que pareça, o que tinha dentro pode ajudar. Pode me ajudar. Ajudar o Miro, talvez. Dentro do envelope tinha uma carta. Uma página de um diário que parece ser do Hardenberg. E ele comenta sobre o caso de um antropólogo romeno que desapareceu e foi encontrado morto numa estrada perto de Bucareste em 1930. E tinha também uma série de recortes de jornal sobre esse caso. O nome do antropólogo era Ivan Ferenczi. É aí que a coisa começou a me surpreender. Antes que isso vire uma confusão só, eu preciso abrir um parênteses e falar sobre um explorador inglês chamado Percy Fawcett. O coronel Fawcett desapareceu junto com seu filho em 1925, enquanto eles procuravam uma cidade perdida no meio da Amazônia. Ele tinha várias evidências sobre a existência dessa cidade, mas poucos dados concretos sobre a localização. Ninguém nunca encontrou um corpo, e várias expedições que foram em busca deles também tiveram o mesmo fim. Quer dizer, agora isso começa a fazer mais sentido. Eu li que esse antropólogo, Ferenczi, passou vários anos investigando o desaparecimento do coronel Fawcett. Parte da pesquisa que ele conduziu relaciona esse acontecimento com a existência de uma tribo de índios brancos, que o próprio Fawcett esperava que fossem os guardiões dessa cidade perdida. O que o Ferenczi propõe é que esses índios brancos seriam descendentes diretos de uma tribo só de mulheres. Percebeu onde eu quero chegar? Nada disso ajuda a descobrir quem tá mandando isso pra mim e com que propósito. Mas se o objetivo era me colocar no caminho certo, eu acho que funcionou. Tudo estava se conectando. Aparentemente, toda essa história da Arcos e do Miro tinha muito mais a ver com o que a Olivia estava pesquisando, principalmente na questão das explorações da Amazônia, que é exatamente uma suposta cidade perdida, mas o que há nela ainda é um mistério. Desde que eu voltei, eu tenho sido mais cuidadosa. Olhar para todos os lados toda vez que eu saio de casa, ver no retrovisor se não tem ninguém me seguindo. Eu achei que isso ia durar só um pouco, mas sei lá. Eu acho que já virou instinto. Pra que você tá ligando isso, Olivia? Você sabe muito bem por quê. Pra mim, sempre sobra o papel de bruxa nessa história. E isso é porque ninguém sabe a maioria dos absurdos que você me fala. Absurdos? Absurdo alguém ficar dirigindo com uma câmera na mão no meio de São Paulo. Amigo, isso que é absurdo. Imagina. O que eu falo?
Eu realmente acredito que o que a Arcos estava procurando na Amazônia talvez seja a cidade que o Hardenberg passou a vida inteira procurando. Talvez seja a mesma cidade que o Fawcett estava procurando. Talvez seja o Elo Perdido, Eldorado, Shangri-La. Shangri-La? É tudo que aparece na mitologia desde sempre, Olivia, você sabe disso. Tá bom. Então, olha, com que propósito uma empresa teria o trabalho de cavar a Amazônia dentro e ir em busca de vestígios de uma cidade perdida? Vestígios, ninguém falou em vestígios. Como assim, Miro? Eu não falei em vestígios, talvez tenha uma cidade inteira enterrada lá. Uma cidade inteira, Olivia. Calma. Você viu os documentos. Foi você que me fez ver as ligações que tem nessa história. Talvez tenha mesmo uma cidade perdida lá. Talvez uma civilização inteira. Não tem lugar mais inexplorado que a Amazônia. Tá bom, eu admito, mas eu já consegui o que eu queria, pronto. Você deixou a luz acesa, né, Olivia? Que bom, que economia, né? Ué, deixei? Deixou lá. Tô ficando tão louca. A luz apagou, Olivia. Miro, você viu isso? Não, você pirou, volta aqui. Fecha a porta, vambora, vai. Mas, Miro, daqui, Olivia, vambora. Vamos pra minha casa, vambora, vai. Ninguém tem a minha chave, nem a moça da limpeza. Tinha alguém na minha casa. Hoje eu vou até aqui pra ver tudo e não tem nada fora do lugar. Eu tive que reconhecer que eu não posso mais ficar aqui. Por mais que eu não goste de dar o braço a torcer, eu sei que pode ser perigoso. O Miro insistiu pra eu ficar no apartamento dele durante uns dias, até eu resolver o que eu vou fazer. Só uns dias. Pra falar a verdade, eu nem tenho escolha. Dá pra ver que, como eu disse antes, a Arcos tá cada vez mais percebendo que seu segredo tá vindo à tona e tá fazendo de tudo pra silenciar qualquer um que tente interrompê-la. Antes o Miro, o Gastão e agora a Olivia. Ainda olhando os documentos que foram recuperados do cofre, o Miro chama a atenção do Gastão e da Olivia para um diário em específico, também escrito pelo Klein, no qual dizia: "O que importa na cidade perdida não é de longe a cidade em si, mas aquilo que ela guarda em suas entranhas." Isso nos leva lá pro início, quando o Miro ainda estava desaparecido e o Gastão e a Olivia iniciam um diálogo, falando que essas pessoas, como Hardenberg, conhecido como os alquimistas, também teriam como objetivo principal caçar uma cura. Para continuar esse raciocínio, a gente tem que falar um pouco de história. Algumas pessoas do grupo eram chamadas de alquimistas. Os alquimistas tinham em seu foco principal a busca de um elixir da vida, na qual eles acreditavam que proporcionavam a vida eterna, e o grupo dos 4 de Bucareste tinham quase 100% de certeza que esse elixir estava lá na cidade perdida da Amazônia. Era isso que eles estavam buscando lá e acabaram morrendo por conta disso. Assim como os guardiões que estão procurando isso há milênios, a Irmandade também está. E para isso que eles estão usando a Arcos. Ela em si não quer o elixir, ela só quer a fórmula para lucrar rios de dinheiro em cima. Já a Irmandade quer algo muito maior, fazendo essas escavações ilegais na Amazônia justamente para tentar achar o elixir. Se o Hardenberg realmente fez isso por eles, a chance dele estar vivo ainda é muito grande. E o Miro decide explicar essa história inteira para quem tem mais conhecimento sobre, o Norberto, que explica algo bem interessante. Ele diz que essa cidade perdida da Amazônia foi construída por uma tribo de mulheres guerreiras que estavam na região simplesmente para proteger esse elixir a todo custo. A Irmandade também fora criada para esse destino, porém a mesma se corrompeu ao longo dos anos, e seus membros, ao invés de protegê-la, queriam tomá-la para si, seja por meio próprio ou tentando manipular pessoas para conseguir isso. Justamente o que estamos vendo agora com a Obion e com a Arcos. Só que dessa vez, depois de milênios tentando, eles estão mais perto do que nunca. Dia 8 de maio de 2007. Vocês se lembram de um tal Silo, o mesmo que disse que a chave do cofre estaria com Faraday, um dos únicos que realmente deu uma informação correta pro grupo do Miro. Então, depois de vários dias sem dizer nada, ele aparece novamente. Dessa vez ele manda uma mensagem pro Gastão, que é um login, para colocar justamente no site da Arcos. Login esse que seria de um funcionário de lá, assim eles podiam ver coisas escondidas dentro do site. O Gastão coloca esse login e descobre vários fragmentos de mapas escaneados lá. Além disso, tínhamos informações de um pacote que seria a fórmula do Guaraná Antártica e indícios que a Arcos ia mandá-la para o exterior. Com as coordenadas desse pacote, o Gastão poderia facilmente interceptar, porém eles excluíram o arquivo que guardava isso, então ninguém sabe onde está essa fórmula. O Silo então decide jogar sua última carta na manga. Ele manda um envelope para a casa do Gastão, apenas dizendo: "Essa é nossa única chance", com o endereço da sede da Arcos, contendo também um crachá para disfarce. A sede era em um prédio em São Paulo e o plano é bem simples.
Sabendo que o prédio estaria em manutenção à noite, ele decide ir pra lá às 10 horas, se disfarçando de funcionário pra ninguém perceber que ele estava lá, buscando qualquer informação sobre onde esse tal pacote estaria. Mas para isso ele pede ajuda do público, por meio de um sistema até que muito bem feito. A ideia era que os jogadores ajudassem o Gastão a se locomover na sede da Arcos. Só que a gente não tinha uma plataforma de live, e se tinha era muito desconhecido, porque 2007. Então ele convoca 4 espectadores para ajudar ele ao vivo via MSN. Infelizmente não existe nenhum vídeo, apenas relatos de que isso aconteceu. Mas eu imagino quão foda deve ter sido participar disso. Enfim, dia 10 de maio de 2007, o dia no qual ele finalmente invade a sede da Arcos. E apesar do perigo de estar dentro de um local onde tem um monte de criminoso, o Gastão consegue sair vivo de lá com informações importantes para localizar o pacote com a fórmula. Porém, eles estavam criptografados numa língua na qual só a empresa entendia, e o Gastão tenta resolvê-la com a ajuda de um amigo seu. Enquanto isso acontecia, uma personagem antiga voltava à cena, a Carolina, amiga do Miro que ajudou ele a sair da Amazônia. Ela ficou lá durante esse tempo inteiro pesquisando algumas coisas sobre a Arcos e volta para São Paulo com informações importantes, dizendo mais uma vez que eles estavam fazendo escavações ilegais naquela região, só que dessa vez eles tinham aparelhos de transmissão, o que dá a entender que eles acharam alguma coisa lá, provavelmente a cidade perdida. Todos ficam em choque, pedindo para os jogadores recuperarem o mais rápido possível os últimos fragmentos de mapa, acreditando que eles também vão ter a localização dessa mesma cidade perdida, coisa que já estava sendo feita há um tempo. A caçada aos fragmentos, como eu disse antes, tinha sido revelada há muito tempo atrás. E ela funcionava da seguinte maneira: no site do QOM, se você explorasse por lá, iria achar algumas coordenadas, que iam variando dia para dia. Essa coordenada em específico dava a localização de uma garrafa, e chegando no local a pessoa tinha que procurar por esse símbolo aqui, que era basicamente a logo do Thomas Hardenberg. Se alguma coisa semelhante ao símbolo tivesse ali, era porque a garrafa também tava. E assim eles foram achando várias espalhadas pelo Brasil inteiro. Até o momento eles tinham encontrado mais da metade. Enquanto isso, o grupo inteiro juntava ideias para tentar recuperar o pacote com a fórmula do Guaraná. Dias depois, o Gastão consegue quebrar os códigos das criptografias que ele tinha roubado lá da sede da Arcos. E dentro do arquivo criptografado, eles acharam mais informações criminosas sobre a empresa. Agora eles tinham realmente provas de que eles estavam fazendo algo ilegal, já que tudo o que aconteceu até aqui eles podiam facilmente desmentir. Só que essas informações em específico estavam justamente no site deles, coisas essas que poderiam acabar totalmente com seus planos. E o mais importante, eles acham a localização do pacote, que estaria parado em uma fábrica abandonada. Então todos decidem ir lá para pegar esse pacote, tentando acabar de uma vez por todas com essa história. Era dia 16 de maio de 2007 e eles decidem pegar o pacote. Mentalizem uma boa sorte coletiva. Acho que vamos precisar. Depois de algumas horas, Miro, Carol e Gastão acham um local onde supostamente estaria essa fórmula. Eles infelizmente não a acham, porém eles encontram algo bem mais estranho. Um container totalmente vermelho no qual eles entram. Nele tinha tudo o que o RG tinha apresentado até então, incluindo as roupas de árvore, cópias de enigmas, documentos do Hardenberg copiados, literalmente tudo. O que eles não sabiam é que aquilo pertencia ao grupo Efeito Parallax, o mesmo grupo que estava lá na Paulista fazendo os protestos, sendo uma espécie de QG deles. De qualquer maneira, o Miro e sua equipe foram enganados, já que não tinha nenhuma fórmula ali, ou se tinha, acabou sendo roubada de novo, e ninguém sabia onde ela poderia estar. No site da Obion, poucos dias depois, uma notícia chama a atenção do Gastão. Na página, a empresa dizia que investidores estrangeiros e brasileiros se juntariam para financiar uma das mais audaciosas campanhas de preservação já feitas, e um evento de gala que serviria para comemorar essa negociação. Pelo que dá para ver, a Arcos, depois de tudo aquilo do sequestro do Faraday e tudo mais, não deu muito as caras. Por outro lado, a Obion agiu nas sombras, conseguindo parcerias e montando os últimos acordos para o plano final da Arcos, ter a Amazônia para si. Eles disponibilizam um convite no site deles, dando informações do evento que ia acontecer no dia 26 daquele mês, em um galpão na região da Água Branca, São Paulo. E até lá o grupo teria que interceptar essa compra o mais rápido possível. O Gastão se inscreve no convite e pede para que todos os jogadores façam o mesmo.
dia 19 de maio de 2007, e a Olivia é sequestrada pela Arcos. Depois de 2 dias sem ouvir falar dela, o Gastão descobre que ela foi sequestrada e liga pro Miro, que entra em desespero, pegando seu carro e indo pra algum lugar. Depois de horas sem notícia dele também, Gastão e Carol acham o carro dele em um acostamento, mas o Miro não tava lá, e assim eles perdem 2 integrantes do grupo numa noite só. Sem saber o que fazer, Gastão e Carol voltam pra casa e o telefone toca. Era a Olivia. Miro, me escuta. Eles estão dizendo que... Olivia, é o Gastão. Onde você está? Gastão, eles não vão me deixar falar. Eles estão dizendo que o Mira precisa ir até a cidade subterrânea e recuperar a forma do Elixir. Só assim eles vão me soltar. Como? Como ele vai para a cidade subterrânea? Gastão, ele não pode ir. Eles não podem conseguir o Elixir. Eles vão... O mesmo que tinha ajudado Miro em suas pesquisas, o que deu entrevista pro mesmo revelando várias coisas sobre a mitologia por trás dessa história inteira. O Norberto, o cara que parecia ser mais confiável, trabalhava para a Irmandade esse tempo inteiro. E tudo fazia muito sentido, desde seu conhecimento anormal sobre o assunto até suas desconfianças com Thomas Hardenberg. Agora nós não sabemos o que era realmente verdade das coisas que ele estava falando, mas muito provavelmente esse papo que o Thomas Hardenberg tinha traído os 4 de Bucareste era totalmente mentira. Enfim, àquela altura 40 dos 42 fragmentos de mapa tinham sido achados pelo Brasil inteiro, e os últimos 2 estavam justamente onde o Norberto tinha explicado, debaixo de um livro. Assim, completando o mapa da cidade perdida. Tudo estava chegando ao fim. O Miro continuava perdido, mas não por muito tempo. No dia 20 de maio, o Miro volta para casa, como se nada tivesse acontecido, e fala que os próprios guardiões entraram em contato com ele. O Gastão e a Carol dizem que a Olivia tá em poder do Norberto, falando que só a soltaria se ele fosse lá na cidade perdida, e o Miro, sem hesitar, decide ir pra lá. Antes disso, o Miro posta no Zona Incerta o que aconteceu com ele enquanto esteve desaparecido por alguns dias. O Miro desmaiou ao volante enquanto ia tentar buscar a Olivia. Foi levado por pessoas desconhecidas para uma espécie de hospital. Acordado, ele percebe que haviam gravuras nas paredes, além de nomes de alquimistas e muitos desenhos que simbolizavam o elixir da vida. Ele estava em uma das bases dos guardiões. Do seu lado, um gravador que dizia que ele estava sofrendo de algo psicológico, no qual Hardenberg e Ferenczi também sofreram, levando um a ter alucinações e o outro à sua morte. Essa coisa se chamava o Método e também estava agindo dentro do Miro. Por isso dele apagar no carro do nada, e isso também explica suas dores de cabeça e desmaios frequentes. Não se sabe exatamente o que causou isso neles, porém todos os 3 têm algo em comum, uma fixação extrema por essa história inteira. Os guardiões, no entanto, injetam alguns remédios nele, que o ajudaria a se manter. Na última parte da gravação, eles falam que foram traídos por alguém no qual confiavam muito, e que irão ajudar o Miro custe o que custar. Ele pega suas coisas e sai do templo onde estava, pronto para dar um ponto final nessa história. Todos então se preparam. O Gastão instala aparelhos tecnológicos no Miro para ele transmitir a sua ida à cidade perdida, contando mais uma vez com a ajuda dos telespectadores do Zona Incerta, que iriam ser 4 para auxiliá-lo, enquanto tudo era transmitido ao vivo. O Miro analisa as coordenadas e percebe que a cidade perdida estava em uma mata perto de Mal Oeste, onde ele morou durante tanto tempo e onde tudo começou. E finalmente aquilo no qual todos estavam procurando há meses, caçando pelo Brasil inteiro por dias e dias, aquilo que ninguém acreditava que era real, estava ali. Era dia 24 de maio de 2007 e o Miro decide ir para a cidade perdida na Amazônia para achar o Elixir primeiro que o Norberto e o Faraday. Lá dentro, junto com a Carolina, o Miro encontrou o diário do Hardenberg, confirmando algo que já era suspeito. Em uma página dizia que o Sr. Clay, o pai de Norberto, foi o que espalhou todos os mapas, que acabou sabotando o grupo dos 4, colocando essa culpa no Hardenberg, que acabou descobrindo tudo depois. O Sr. Klein queria o Elixir para si mesmo, assim como o filho. Agora faz sentido a ligação dele com a Irmandade, eles sempre tiveram uma conexão, e o Norberto justamente inverteu a história para acreditarem que o seu pai era o bonzinho, mas nada daquilo era real. Depois de mais minutos explorando aquela caverna, o Miro é encontrado.
Parece que tem alguém aqui embaixo. Procurando alguém? Após isso, nós temos a gravação da câmera da Carolina, que estava escondida. Nesse cenário, podemos ver Norberto, Faraday, o Miro e a Olivia. Nossa, ela só parece magrinha. Olivia! Bem-vindo às ruínas mais procuradas do hemisfério sul. Acho que nenhum de nós é estúpido a ponto de pensar que esse labirinto que você abriu não está cheio de armadilhas, certo? Ok, não trabalha. Você vai entrar lá. E se você não voltar, você vai. Não foi isso que nós combinamos. O quê? Você trabalha pra ele? Quer dizer que você comanda Arcos? Todo esse tempo e você não entendeu nada. Arcos, o bioma, nada disso existe. O que existe é uma organização e aquilo que ela deseja possuir em dado momento. Por exemplo, se ela desejava a Amazônia, nós criamos a Arcos e todas as outras. Daqui a alguns dias mesmo, você vê um monte de investidores desinformados estará assinando um acordo que garante a retomada das operações da Irmandade na Amazônia. Bem, e se a Arcos já não existe, um monte de outras aparecem no lugar. É assim que funciona. A Irmandade desejava controlar você e toda essa inteligência que você reuniu em volta da sua causa. Então foi isso que nós fizemos. Mostrando o queijo para depois amar a ratoeira. No fim, meu amigo, só existe um motivo por trás de tudo. O bem supremo que a Irmandade deseja. Aquilo que você veio buscar aqui embaixo. Aquilo que você ajudou tanto a gente a encontrar e agora, finalmente, você vai recuperar para mim. Bem, o que você acha que você vai encontrar lá dentro, hein? 3 corpos. 3 cadáveres que você vai achar lá. Inclusive do seu pai. Todo esse jogo desesperado. Encontrou o mapa pra alguém que você queria a verdade, né? Está aqui, ó. Seu pai era traidor de 24 anos. Você já sabia disso, né? Você não sabia que alguém descobriu isso. Seu pai matou os 2, mas me pediu que o Harvey entrasse lá e guardasse o segredo com ele. Toma, Gustavo, matou o seu pai. E sacrificou todo bonitinho pra guardar o segredo do seu pai. Pra proteger o segredo de gente como você. Tá aqui, ó. Seu pai tá morto. Tá morto. Roberto! Solta a armadura! Solta bem, Olivia! Solta logo, eu falei! E da próxima vez você atira num lugar onde o colete não protege, seu otário! Anda, anda! Você tá ganhando! E a Carolina diz que a caverna acabou imundando devido a uma explosão misteriosa, dizendo que o Miro não conseguiu sair, assim como o Norberto e o Faraday. Uma equipe de resgate chegou lá para averiguar a situação deles, porém não acharam nenhum resquício e não sabiam se eles estavam vivos ou não. Dia seguinte era a véspera da festa da Óbvio, no qual iriam entregar a fórmula do Guaraná pro exterior. Gastão convoca 5 jogadores para irem no evento, sendo assim o último live action do ARG. Em meio a tantas dúvidas e mistérios, a nossa história chegaria a um final. Era dia 26 de maio de 2007, enquanto os preparativos da festa eram feitos, a notícia em que as buscas pelo Miro na Amazônia foram encerradas deixou o público ainda mais apreensivo. Matheus, você tá na frente, né? Todos sabem que imagens valem mais do que palavras. Por isso, antes da assinatura do contrato, nós vamos mostrar um vídeo que fala por si. E expõe a devastação que toma conta da floresta amazônica. E o que a Fundação Obion pode fazer, e já está fazendo,
para combater este mal. A Carol interrompe o sinal e é tocado o vídeo que acabamos de ver, para desmascarar tudo o que estava acontecendo na frente dos investidores. Após isso, a Olivia aparece. Alô, oi, por favor. Meu nome é Olivia Kaufman. Eu queria pedir 1 minuto da atenção de vocês para explicar o que está acontecendo. Há algum tempo atrás, uma empresa chamada Arcus Biotech começou uma campanha pela preservação da Amazônia. O que muita gente não sabe é que por trás dessa empresa existe uma organização envolvida em todo tipo de atividade criminosa, usando a Arcus como uma fachada para explorar e mapear a floresta e para tentar ganhar a Amazônia inteira. Bom, essas mesmas pessoas roubaram a fórmula do Guaraná Antártica e sequestraram meu noivo 4 meses atrás. Ele conseguiu fugir e desde que ele voltou, a gente vem tentando expor os crimes da Arcus. Esse vídeo que vocês acabaram de ver foi onde tudo isso levou. O meu noivo morreu tentando proteger um dos maiores segredos da humanidade, dessa organização por trás da Arcus. A mesma organização que se esconde por trás da Fundação Obion. As mesmas pessoas que estão querendo enganar vocês outra vez. Hoje vocês têm a chance de acreditar em mim e virar as costas para essas pessoas. Tudo o que eu peço é que antes de vocês assinarem qualquer contrato, qualquer coisa, Seu idiota! Não me avisou que você estava vivo! Desculpa! Calma, Olivia. Foi uma história longa. Eu acho bom você então explicar para todo mundo o que aconteceu. Bom, boa parte do que vocês viram agora já explica o que aconteceu naquele dia. Depois da explosão, a água começou a inundar, invadiu o templo. Eu tive que entrar no labirinto. Eu não tinha o que fazer. Eu tinha que impedir que o Norberto pusesse as mãos no elixir, mesmo que eu não voltasse de lá. E quando eu cheguei no centro do labirinto, no lugar onde tinha que estar o elixir, não tinha nada lá. E o mais estranho é que do lado do pedestal vazio tinha uma coisa inacreditável. Um arbusto de guaraná. Uma plantinha vivendo lá sem água e sem luz por sei lá quanto tempo. Mas eu não tive nem tempo direito de olhar para aquilo. A água começou a subir muito rápido. Quando eu olhei, eu já não via mais o Norberto. Naquela hora eu também achei que eu ia morrer. Foi quando eu gravei aquela mensagem para vocês e depois a câmera afundou. Mas depois disso, eu olhei no teto da caverna e tinha uma coisa que eu não tinha visto. Uma fenda, o tipo de uma abertura que eu não tinha visto. Mas era muito pequena, eu não conseguia passar por lá. E eu comecei a gritar. Mas a água estava subindo muito rápido. Eu comecei a ouvir um barulho como se alguém estivesse tentando abrir o buraco para me salvar, mas eu apaguei. E eu não me lembro de mais nada. Quando eu acordei, eu já estava do lado de fora da caverna. Foi ele, Olivia. Foi ele que causou a explosão que inundou o templo. Foi ele que me salvou, foi o Hardenberg. O cara que primeiro tentou manter o Guaraná em segredo, acabou virando o guardião do elixir da vida. Tudo isso que a Arcus aprontou para conseguir a localização da cidade escondida e para botar as mãos no elixir, não deu em nada. Mas o mais engraçado é que a fórmula do elixir tem um destino meio entrelaçado com uma outra fórmula. Com essa fórmula, a fórmula do Guaraná Antártica, que eu decodifiquei dos documentos do Hardenberg e que a Arcus roubou de mim. E que a gente encontrou lá fora, escondida num carro, esperando para ser trocado por um montão de dinheiro. Uma coisa absurda. Não pode ser! Sou eu que tenho a fórmula! Ela! Max, o que ele está dizendo? O que é isso? Leva ela! Segura ela! Vai pra cadeia! Cadeia!
gente não precisa mais disso. Beija! 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 Ou seja, o Hallenberg, percebendo que o Sr. Clay ia sabotar o grupo, decide tomar o Elixir pra si, dessa forma vivendo até hoje em dia, se tornando o protetor daquela cidade pra sempre, até mesmo ajudando o Miro a sair de lá ileso. Com isso, o ARG acabava, com Norberto e Faraday e qualquer outro integrante dessas empresas sendo preso, e com todos os personagens e jogadores conseguindo o que queriam. No final do evento, tocou um vídeo demonstrando tudo o que tinham passado até então. Realmente honrando o slogan da Antártica na época. Ninguém fez ou fará nada igual ao que eles conseguiram. Meses se passaram e o RG, mesmo já terminado, ainda era assunto entre as pessoas que participaram dele, tendo várias entrevistas e propagandas pelo resto do ano de 2007. A campanha ganhou força na internet e com as pistas deixadas na mídia, teve gente achando que era tudo verdade. Mais uma estratégia criativa para fisgar a atenção do público e promover a marca. O objetivo desses jogos é criar uma realidade alternativa, são os Alternate Reality Games. Esse jogo que a gente fez, os RGs, eles pegam a lógica do jogo do videogame e põem no mundo real. Você cria uma rede de sites, de interações, usa todo tipo de meio de comunicação para tornar concreto cada um dos elementos da história. Associar uma marca de refrigerante a um game. Com isso, conseguir mobilizar mais de 350 mil participantes e atingir cerca de 7 milhões de possíveis consumidores. A ideia era criar um jogo que não fosse apenas um jogo, que contasse uma história. E que contasse essa história do jeito mais real possível. Quase como um grande seriado, um grande filme de aventura, tomando forma numa rede de sites e quebra-cabeças, onde a participação do espectador não era simplesmente estar ali e assistir aquela história se desdobrar. Ele era parte fundamental daquela história. O resultado foi uma experiência cross-mídia de 5 meses de duração. Ela envolveu blogs, vídeos, comunidades online, anúncios em revista, intervenções urbanas, TV, eventos ao vivo e até embalagens de Guaraná. Infelizmente, após isso, com o passar dos anos, o caso foi ficando mais e mais desconhecido. Até mesmo a Antártica, que é dona desse projeto, nunca mais o citou há mais de 18 anos. Existem vários motivos para isso acontecer, mas o principal foram as exclusões das redes no qual a RG usava. A maioria dos sites, blogs e principalmente o Orkut, que era onde a comunidade se juntava. Com todos eles ficando inacessíveis, entre aspas, até hoje em dia, fica meio difícil alguém relembrar esse caso. Tanto que as únicas citações ao Zona Incerta depois de 2007 foram algumas pesquisas em meados de 2010. Pesquisas essas que foram fundamentais para a criação do roteiro desse vídeo, e que se não fosse por elas, muitos detalhes seriam varridos pelo tempo. E poderia ter acabado por aí, sem mais notícias do RG que tá totalmente perdido no tempo há mais de 10 anos. Foi então que eu decidi que essa história merecia um final mais digno, e eu fui a campo tentar entrevistar qualquer pessoa que tenha participado do Zona Incerta. A ideia em si já é meio complicada, pois achar qualquer pessoa que se lembre ainda do RG mesmo depois de quase 20 anos é muito difícil. Porém, tinha alguns nomes específicos que eu poderia dar uma chance. Vocês devem se lembrar dos vídeos promocionais que eu trouxe agora há pouco, maioria tendo uma entrevista com dois dos principais criadores dessa história inteira, Rafael Kensky e André Serangelo, ambos diretores do Zona Incerta, que desenvolveram a maioria das coisas que vocês viram nessa última hora. E depois de entrar em contato com ambos em diversas redes sociais,
O inacreditável aconteceu. O André, que roteirizou toda a história, acabou me respondendo via Instagram. O processo foi completamente surreal pra mim. Eu consegui fazer algumas perguntas que eu sempre tive curiosidade de fazer, justamente pra ele. Na entrevista ele me deu informações sigilosas sobre o projeto, incluindo o seu nome teste, que era Projeto Prata, dentre outras inúmeras coisas de bastidores. Antes de começar a entrevista, eu queria dar um agradecimento especial pro André, que poderia estar fazendo qualquer outra coisa e decidiu responder minhas perguntas. Enfim, vamos para a entrevista. O que você fazia como parte da equipe do ARG? Eu fui o roteirista do ARG, desenvolvi o conceito do jogo e escrevi um primeiro argumento de umas 10 páginas, estruturando a história com começo, meio e fim, como se fosse um filme. Esse roteiro grande detalhava o desenrolar da história semana a semana, funcionando quase como episódios. Cada semana continha uma estrutura clara do que aconteceria na história e quais desafios, quebra-cabeças e obstáculos os jogadores precisariam resolver. Essa parte foi toda minha responsabilidade. Como o jogo se espalhava por diversas mídias, a produção dos conteúdos em si foram divididas entre as equipes. Eu roteirizei a maioria dos vídeos, assim como alguns blogs. Como você ficou sabendo do projeto Zona Incerta? O que te convenceu a seguir nele? Na época eu estava terminando a faculdade de jornalismo e tinha cerca de 21 ou 22 anos. Meu projeto de conclusão do curso era sobre RGs, mas eu ainda não tinha tido a oportunidade de trabalhar com isso na prática. Uma das minhas professoras soube que a equipe da Super Interessante estava desenvolvendo ARGs. Naquele momento, dentro do núcleo jovem da Abril, tinha um setor chamado Núcleo de Projetos Especiais, que buscava desenvolver ARGs para o mercado publicitário como propaganda. Essa amiga mencionou meu interesse e conhecimento sobre a ARG para o pessoal da Abril e me chamaram para uma conversa. Acho que a ideia de fazer um projeto para o Guaraná Antártica já estava no horizonte. Eles gostaram do nosso bate-papo, perceberam que eu entendia do assunto e também se interessaram pelo fato de que eu queria ser roteirista. Minha ideia inicial era seguir no jornalismo como primeiro passo de carreira, mas essa oportunidade da Abril me levou direto para o roteiro. Foi assim que eu entrei no projeto. Quando me chamaram para entregar o Projeto Prata, o jogo ainda não tinha um nome definitivo de Zona Incerta. Esse eu inventei depois, mas foi uma oportunidade incrível. Eu ainda não tinha me formado e 6 meses antes de entregar meu TCC, eu já estava dentro da Abril trabalhando diariamente nesse projeto. Qual foi o processo criativo para criar o roteiro? Você se inspirou em alguma obra? O processo criativo do roteiro envolveu desde o início a tentativa de traduzir os conceitos do Guaraná Antártica em uma história intrigante e envolvente. A marca tem uma ligação histórica com os mitos da Amazônia e o fruto do Guaraná e a região de Maués, além da sabedoria indígena. A grande sacada acho que foi conectar esses elementos com a alquimia. Existe uma lenda que o fruto do Guaraná teria propriedades mágicas e usamos isso como base para inserir conceitos alquimísticos na história. Mas era tudo para ser divertido, claro. A ideia principal acho que era roubar uma fórmula secreta do Guaraná Antártica, mas aí a gente deu uma complexificada nisso para dar material para 6 meses de jogo. Em termos de inspirações, acho que o ARG Perplexity foi uma referência muito forte, especialmente nas mecânicas de entrega de conteúdo via blogs e no formato de caça ao tesouro no mundo real. A ideia dos mapas fragmentados e escondidos dentro de garrafas pelo Brasil veio desse tipo de mecânica, que era comum nos ARGs da época. Além disso, havia muita influência de filmes como Indiana Jones e séries como Alias e Arquivo X. Outro aspecto essencial foi a imersão no universo da marca. A gente visitou a Ambev e conheceu a fábrica do Guaraná Antártica, que ajudou a trazer conceitos da marca para dentro do jogo. Quando conseguimos unir a mitologia e a alquimia, encontramos a estrutura perfeita para a história e os conceitos que guiaram a experiência dos jogadores. A pergunta era como a gente transformaria essa marca em um filme, que gênero seria? Mas também era importante criar uma história que não fosse muito marqueteira, que não parecesse uma publi ou um grande merchandising. Era para ser uma história que as pessoas iam gostar de verdade de entrar. Como foi o impacto do jogo para a época? Era o que vocês estavam esperando? O impacto do jogo foi muito maior do que a gente esperava. Em relação ao impacto, acho que o Zona Incerta teve 2 momentos distintos. O primeiro foi a fase inicial, quando estávamos construindo a história junto com jogadores mais engajados. O Projeto Prata sofreu alguns adiamentos por questões de produção. Como resultado, quando o Zona Incerta finalmente estreou, muitos jogadores que ficaram órfãos do RG da MTV na época migraram para o nosso jogo, o que ajudou a consolidar a comunidade forte logo no começo. O segundo momento foi quando o jogo expandiu na mídia nacional, graças à descoberta do vídeo da Arcus Biotech pelo senador Arthur Vigília. Ele levou a história a sério e fez um discurso no plenário contra a nossa empresa estrangeira que poderia comprar a Amazônia. Isso foi de parar no Fantástico.
que foi completamente inesperado pra gente. Antes disso já tínhamos conseguido alguma repercussão na imprensa, criando eventos fictícios, mas nada comparado ao impacto da fala do senador. Esse foi um outro nível de repercussão e começamos a explorar essa tensão dentro do próprio jogo. A repercussão depois dessa história no Senado foi tão grande que o jurídico da Abril precisou se enrolar, mas no geral eles já acharam tudo muito divertido. A Ambev, por sua vez, precisou se posicionar oficialmente, esclarecendo que tudo aquilo não se passava de um jogo. Dentro da narrativa do Zona Incerta, aproveitamos esse momento para reforçar que a Arcos estava tentando encobrir a verdade e que os jogadores deveriam continuar investigando. No fim, tudo isso só impulsionou ainda mais a repercussão do jogo. O desafio Guarana Antártica também foi um sucesso. O engajamento da base de jogadores foi surpreendente. Tínhamos vários momentos em que pensávamos, isso eles não vão resolver, mas eles resolveram tudo. Ao longo dos 5 meses, a história se desenvolveu de diversas maneiras diferentes. Tudo sempre esteve no roteiro. Tiveram situações no qual o grupo teve que mudar algo? Boa parte da história do Zona Incerta já estava planejada no roteiro desde o início, mas ao longo dos 5 meses de jogo, de fato a equipe teve que adaptar a vários imprevistos. O maior deles, sem dúvida, foi quando o senador mencionou a Arcos. Foi surreal, forçou a gente a ajustar algumas coisas para encaixar esse evento dentro da narrativa, mas não mudou muito a rota planejada. Outra surpresa foi que eles decifraram a língua secreta do Hardbag muito mais rápido do que a gente esperava. Era um sistema criptográfico super complexo que a gente esperava que ia levar muito tempo para ser quebrado. Os jogadores resolveram bem antes do previsto. Isso não comprometeu o andamento do jogo, porque tínhamos mecanismos para amortecer avanços inesperados. Mas ainda assim foi um alerta de que a comunidade estava sempre um passo à frente. Essa mistura de planejamento rigoroso com a flexibilidade de uma obra aberta foi uma das partes mais interessantes. A imprevisibilidade fazia parte do jogo. A interação com os jogadores moldava constantemente a experiência. E por último, a pergunta que eu sempre tive mais curiosidade. Você acha que, caso feito hoje em dia com as tecnologias mais avançadas, o Zona Incerta teria o mesmo impacto que teve? Essa é uma pergunta complexa, porque quase 20 anos depois o mundo mudou drasticamente. Na época, fazer o Zona Incerta era uma experiência divertida e experimental, uma ferramenta de marketing extremamente nichada. O investimento foi super alto. Tínhamos uma equipe enorme dentro da Abril dedicada exclusivamente ao projeto, e a Ambev certamente gastou muito com isso, mas o retorno era mais simbólico do que propriamente financeiro. Nossa base de jogadores ativos na Zona Incerta, mesmo que engajada, era realmente pequena, cerca de 1000 pessoas, ou seja, o RG em si era mais uma case de inovação do que algo projetado para gerar um impacto comercial direto. Na época, a internet estava num momento de transição, o YouTube tinha acabado de ser lançado. Algumas tecnologias que hoje são triviais, como QR Codes, pareciam inviáveis na época. Mesmo se a gente querendo já fazer, ninguém tinha os aparelhos para ler os QR Codes. Então, se um RG como o Zona Incerta fosse feito hoje, com as tecnologias mais avançadas, ele certamente teria um formato diferente. Mas tem um fator complicador: o contexto atual das fake news e manipulação de informação. Nos últimos 10 anos teve um crescimento absurdo na desinformação. E o ponto da realidade ter começado a se parecer com a RG. Quando a gente criou o Zona Incerta, tinha uma preocupação real com separação entre ficção e jornalismo. Hoje essa linha entre ficção e realidade está muito mais difusa. Por isso, acho que um RG como o Zona Incerta seria muito difícil de fazer hoje. Não porque as tecnologias não permitem, pelo contrário, elas tornariam tudo mais fácil. E dessa forma a gente encerra esse vídeo de forma digna. Muito obrigado pelo André novamente pelo seu tempo. E por você, por ter acompanhado essa jornada por mais de 1 hora. Eu vou ficando por aqui. Até.